noite. Nós estamos iniciando assim a nossa segunda-feira, agradecendo a cada um de vocês pela presença, agradecendo os nossos irmãos internautas que participam, que nos acompanham pelas redes sociais, e que Jesus possa estar abençoando cada um de vocês, cada irmão nosso nos seus lares, envolvendo em muita luz e muita paz. Como nós estamos aqui com o Norival, que vai fazer para nós o estudo da noite, falando sobre o ponto de vista, que é uma mensagem do Evangelho, capítulo 2. Então ele vai falar para nós sobre essa mensagem que Allan Kardec transcreve para nós a respeito do ponto de vista. Então, desde já agradecemos pela oportunidade, que Jesus possa estar inspirando, envolvendo em muita luz e muita paz, que de igual parte nós também sejamos envolvidos e inspirados para vibrar fraternalmente para o nosso irmão, e também que a gente possa estar recebendo os benefícios espirituais. Então, que Jesus, em sua paz, em sua luz, possa estender mãos amigas e fraternas sobre cada um de vocês, de nós, de nossos irmãos em seus lares, de toda aquela família que não pôde comparecer conosco nessa noite, de estar recebendo esses donativos espirituais. Que possamos assim agradecer e estar em conexão com Cristo, para que possamos igualmente ser envolvidos por essa presença de luz e o nosso aprendizado ser um aprendizado de alcance sublime de recursos transformadores. Jesus, ampare e abençoe-nos nessa noite. Que assim seja. Eu volto com você. Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa estar em nossos corações em mais esta oportunidade que deixamos os nossos lares e escolhemos e optamos estar aqui para aprender e estudar um pouquinho mais sobre o Evangelho. Como o Nilson disse, é o ponto de vista no capítulo 2, dos itens 5 a 7. E tem um pedacinho de uma música muito interessante, que eu acho que ela vem colaborar conosco, né, com a lição da noite. E esse pedacinho dessa música fala assim: você está brigando com fulano e com ciclano, mas se esquece de lembrar que a vida é curta, o nosso tempo é limitado para ficar atribuindo culpa. Você tem vontade de fazer e de falar, mas você tem medo do que o povo vai achar. Daqui a pouco quem achou alguma coisa não vai nem lembrar. Somos visitantes nesse mundo, de visita uma hora tá partindo. Na nossa conta somos ricos de segundo. Será que a gente está gastando ou investindo? E aí, você está vivendo ou está existindo? Interessante essa reflexão, não é? Você está gastando ou está investindo? Olha que pergunta para que cada um de nós possa fazer para si e responder para si mesmo. Essa então é um pouquinho mais apertada. Você está vivendo, porque viver é algo diferente, é prazer, é você viver aquela experiência, viver aquele dia, viver aquele momento. Você está só existindo, porque o existindo é automático, né? Levantei, tomei café da manhã, fui trabalhar, trabalhei, voltei, briguei, não briguei, fiz isso, fiz aquilo, jantei, assisti televisão, não sei o que, dormi. Isso é existir. Você existe. Agora, viver é diferente. Viver é diferente. Porque a hora que você sai na porta de sua casa, você já olha para o céu e do jeito que estiver, você já agradece. Se o sol estiver lá, que sol maravilhoso. Não, mas que ventinho gostoso. Nossa, mas que chuva abençoada. Gente, esse dia vai ser maravilhoso. Então a gente já começa a se perguntar. É um ponto de vista. Não é? Como é que vai ser o meu dia? Eu não falei o ano e nem a vida inteira, e nem a reencarnação, e nem o nosso planejamento encarnatório. Eu não falei nada disso. Eu só falei como é que vai ser o nosso dia, o meu dia, hoje.
Porque pode ser que daqui a pouquinho meu bilhetinho vence, eu não termine um dia. Né? Pode ser que o bilhetinho está lá assim, Norival, pode subir. Subir ou descer, a gente não sabe. Né? Sabe? Ou para o meio mesmo, a gente não tem noção. Mas e no seu dia? O que você vai fazer diferente nesse dia? Como aqui agora, ó, nós estamos aqui nessa palestra. Nós estamos vivendo ou existindo? Porque quem estiver existindo, está aqui, mas o pensamento está aqui não. O pensamento está lá no negócio, está no negócio que não concluiu, está na cozinha que não lavou. Tá... Quem está existindo está assim. O corpo está aqui. E o espírito aqui não. Né? O espírito está em outro lugar. Quem está vivendo é diferente. Ele pode até não estar concordando comigo. Não, mas que é maluco está falando isso? Ele está tudo errado, mas ele está vivendo, né? Ele está se analisando. Então, é muito interessante. Isso é uma música muito bacana. Eu peguei só esse refrão dela. Ela é muito bonita. Acho que ela vem muito, né? Ela fala muito para nós repensar. Então, o homem que dirige todos os seus pensamentos, todo o seu tempo para a vida terrena, dizendo: a minha razão de viver é só aqui? Deus me deu isso ou aquilo, porque eu sou melhor do que o outro? Eu sou mais forte, ou eu tenho mais sorte? Eu mereço mais e o outro não é problema meu. Sou mais inteligente, sou mais bonito, sou mais estudioso. Eu sou. É como Tomé. Só acredita no que vê e pode tocar. Só acredita no que pode medir. Falar para uma pessoa que tem muito poder, que tem muito dinheiro, que ele precisa seguir as leis que regem a vida, que ele ou ela precisa ser sensatos, coerentes, éticos, prudentes, e não abusar do poder, e não abusar do dinheiro e da posse, com certeza vão nos chamar de loucos. Podem até escutar, mas não mudam. Mas não mudam por quê? Eles não mudam porque os olhos, nesse momento, para eles, é pedir demais. Eles não conseguem abrir mão dessa vida ilusória que por hora eles têm nas mãos. E do mesmo jeito que nós podemos ter tudo, entre aspas, materialmente falando agora, daqui meia hora você não sabe. Você não sabe. E o inverso, pode ser que você não tenha nada e daqui meia hora você tenha tudo. Quem é que pode prever o que vai acontecer daqui meia hora? Nós podemos ter ideia, mas prever exatamente, não. Se falarmos então que essas pessoas precisam ter consciência de que tudo, porque tudo um dia volta para ele, como em um plantio, depois vem a colheita, ele ou ela vai negar tudo e a todos. Por quê? Porque não quer largar a vida dúbia que vive matrimonialmente, onde deveria valorizar o parceiro e a parceira na jornada, mas pensam que o poder e o dinheiro resolve tudo. Tem gente que tem até um lema, né? Tem gente que tem um lema, né? Eu não peço, eu mando buscar. Meu Deus. Isso é um desastre. Achar que manda em alguma coisa. Né? Eu não peço, eu mando. Então, isso é uma vida presente material, que a maioria dos seres humanos escolhem viver. E tem a ilusão de que estão vivendo. É só ilusão, porque é passageiro e passa rápido demais. Essa é a primeira opção do ponto de vista que o Evangelho traz para nós. Mas tem uma segunda opção, mais lógica, mais sensata, e esse é o ponto de vista então que o Evangelho nos convida a pensar e entender e viver. Se acharmos, é o melhor caminho para a nossa vida, hoje e o futuro que nos espera. Se nós acharmos o quê? Coerente. A segunda opção.
O Evangelho, assim como a doutrina espírita, impõe alguma coisa para nós? Não impõe. Se nós pegar os livros do Pentateuco espírita, vamos pegar só a base, que é a nossa cartilha, ele nos impõe alguma coisa? Não. Não nos impõe nada. Cabe a nós sabermos o que nós queremos. Agora, deixa eu só pegar aqui que eu... Então o Evangelho, como a doutrina espírita, não nos impõe nada. Ele nos convida, nesse capítulo 2, a analisar a nossa vida, cada um analisando a sua, como nós estamos vivendo agora, nos mostrando claramente o ponto de vista, porque nós temos duas formas de viver a vida. A primeira é a vida materialista, terrena, material, como sendo única, que não tem nem continuidade. Nasceu, morreu. Morreu o quê? Morreu, acabou. Vida materialista. A segunda, vida espiritual, onde a vida material é apenas ferramentas a nosso dispor. Olha como é que muda a forma de enxergar e de ver. A primeira coisa, então, que a gente deve pensar é o que significa ponto de vista. Porque todos nós e cada um de nós aqui presente temos pontos de vistas diferentes uns dos outros, nos assuntos, coisas diferentes, aspectos diferentes. Isso quer dizer o quê? O que isso significa? Que de onde eu estou hoje, eu vejo que cenário, que situação, que análise eu faço. E quando eu falo eu, é com o meu conhecimento, com a minha maturidade espiritual que eu tenho ou que eu não tenho, da forma como eu vejo, e que cada um aqui vê de uma forma, e que não é igual, porque cada um de nós traz uma maturidade espiritual diferente. E essa maturidade espiritual nos permite enxergar de formas diferentes o mesmo assunto. Então, com certeza, a minha percepção, a minha visão sobre tal assunto ou situação é quase sempre diferente da forma que o outro vê. Porque todos nós, então, como eu disse, dependendo de onde a gente se encontra, devido ao nosso conhecimento e a maturidade que eu já adiantei ali, que maturidade nós estamos falando? Intelectual, emocional e principalmente espiritual. Vou repetir esse pedacinho. Maturidade intelectual, conhecimento, emocional, se você é equilibrado, harmonioso, como é que você é com as suas emoções, se é explosivo, como é que você é, e espiritual. Vamos enxergar de vários ângulos a mesma situação, porque nenhum de nós conseguimos deter a verdade total. Olha que interessante. Nenhum de nós consegue ter. Nós temos o que então? Fragmentos de verdade em nós, já construídos isso. Então, todos nós vemos de ângulos diferentes. A verdade é como um céu de espelho. Olha o que eu disse há pouco, ó. A verdade é como um céu de espelho que um dia foi quebrado. Imaginemos um céu de espelho. E esse espelho foi quebrado. O que aconteceu? Cada um de nós tem um pedacinho desse espelho na mão. Mas nós não temos o todo. Entenderam? Só para a gente ter assim, uma noção da ideia. Eu diria até mais, que nós não temos nem condição psicológica, desenvolvimento psicológico suficiente para entender toda a verdade. Mas, gente, só o fragmento que a gente já tem na mão já está ótimo, já está bom demais, já dá para a gente acertar o caminho. É qual a lente que você usa, por exemplo, para ver uma pessoa ou circunstâncias da vida. Se você usar a lente do mal, por exemplo, se o teu óculos trouxer a lente do mal, o que você vai enxergar? Você vai enxergar somente os pontos negativos das outras pessoas.
você vai enxergar os vícios. E assim você vai. Mas, se você usar a lente do amor, você vai olhar o quê? Somente o lado bom. Você vai enxergar o que naquela outra pessoa? As virtudes, o bem que é feito, a coerência, e assim você vai ver tudo o que? Positivo. Perceberam? Nós estamos falando do mesmo ponto. Nós estamos vendo de lentes diferentes. Quando eu falo a lente, é a lente da maturidade. Quem dera fosse a lente do óculos, né? Eu trocava. Me dá a lente do bem aqui, não, agora me dá a lente do mal aqui. Não. A lente é a maturidade que nós estamos enxergando e vendo. Se nós temos empatia para com o outro, né? Quer dizer, como é que eu estou enxergando tudo isso? Então todos nós estamos caminhando no processo evolutivo. E o Evangelho nos convida ao raciocínio. Nos encontramos em um mundo de provas e expiações. O Carlos Jimenez, se alguém lembrar aqui esses dias atrás, naquela mesa redonda, ele deixou isso aqui muito claro. Foi uma das coisas que eu achei muito interessante. Olha, nós temos a guerra, temos isso, temos aquilo, temos tal. E o Carlos Jimenez, por que ele respondeu? Estamos num mundo de provas e expiações. O que você quer esperar diferente? E para um outro lado, é a nossa oportunidade de crescimento. Certo? Nenhum de nós aqui ainda está no plano, já está. Não, nós já somos espíritos regenerados. Já temos condições de... Não estamos não. Se nós tivéssemos, já tínhamos nos levado embora. Então vai para o mundo já ali regenerar que vai dar tudo certo. Não. Existe um processo de transição, mas que vai levar 1000 anos, sei lá quanto vai levar. Mas não vai virar assim, ó, fica tranquilo que daqui a 10 anos, ó, nós já é um mundo de regeneração. Não vai acontecer assim. Não é assim. O processo não é nessa rapidez, é lento. E que vai depender de todos nós nos transformarmos. Vai depender da gente. Então todos nós estamos caminhando num processo evolutivo. Isso é outro ponto muito interessante de entender. Se tem uma coisa que interfere a sua vontade, é a lei do progresso. Por que nós estamos num processo evolutivo? Porque ou você vai ou a vida te empurra. Simples assim. Nós estamos fadados a evoluir, a progredir. Isso está em nós. Então, é aquela história. Ou você vai por amor ou você vai pela dor. Você vai pelo amor, por escolhas, e você vai tomando o caminho. Porque senão um dia a vida vai te trazer alguma coisa que vai te impulsionar. Porque Deus nos ama. Deus é nosso Pai de amor e bondade. Ele nos ama. E Ele quer ver nós progredindo. Então, quando eu falo... todos nós estamos caminhando para o processo evolutivo. Todos nós estamos melhorando. Todos os dias nós nos melhoramos. Lento, bem lento. Poderia ser mais rápido? Até poderia. Então nós estamos num planeta de provas e expiações a caminho de um mundo de regeneração. Importante isso. Que será construído por quem? Por Deus? Por Jesus? Não. É por nós mesmos. Quem vai construir o mundo de regeneração somos nós, se nós quisermos, e lógico, não é obrigado. Mas aí só tem um problema. Para reencarnar nesse planeta, nós vamos ter que dar condições que eu estou querendo ir para a regeneração. Porque se eu continuar insistindo, e aí eu posso, porque é o meu livre-arbítrio, não, mas eu não quero, não, mas eu não vou, não, mas eu não quero reencarnar, não, mas beleza. O que Deus vai fazer conosco? Ó, há muitas moradas na casa do Pai. Só que essa morada aqui, a sua sintonia já não dá mais para ficar nessa morada aqui. Mas eu tenho essa outra morada aqui, fica tranquilo. Aqui pode estar começando, né, expiações e provas e expiações, mas tudo bem que você vai para lá. E às vezes nós somos convidados para ir para outro planeta. Né? Tem muitos aí querendo, enrijecidos no mal, que não querem transformar de forma nenhuma. E eles vão ser, né, levados para outro planeta. Então, será que nós já conseguimos entender o nosso passado e viver a nossa vida presente e futura? Olha que interessante, nós já conseguimos entender isso, porque hoje o nosso presente é resultado do nosso passado. Nós estamos nos construindo. Mas o nosso futuro vai ser resultado do nosso presente. Então você colhe hoje na sua vida o que você plantou,
Mas você planta hoje, você vai colher no seu futuro. Então todo dia, nós temos um dia assim, resgatando o nosso passado, que nós somos hoje o resultado das nossas escolhas e seremos amanhã o resultado das nossas escolhas que nós fizermos hoje. Então nós estamos sempre plantando e colhendo, né? Então será que nós já conseguimos entender esse processo? Não devemos ignorar a vida material, mas apenas dar o seu real valor, porque precisamos dela para seguir em frente. Porém, também precisamos aprender a colocar a vida do Espírito em primeiro plano. Um ponto interessante aqui. Se alguém achar aí que tem um espírito, gente, vocês não têm um espírito. Vocês são um espírito. Vocês têm um corpo. Ó, todos nós temos um corpo. Porque tem gente que fala assim, não, eu tenho, não. Não, você não tem um espírito, não. Você é um espírito criado por Deus com amor e carinho. Você tem um corpo físico, que é a tua ferramenta atual para desenvolver. Já teve outros e vai ter mais outros. Ok? Então é importante, né, a gente entender isso. Então vamos lá. Precisamos então da vida para seguir. Precisamos aprender a colocar a vida do Espírito em primeiro plano e viver na matéria como espíritos que somos e com o objetivo de crescer, desenvolver e adquirir virtudes e, principalmente, combater os vícios e os maus hábitos que ainda carregamos de várias vidas anteriores. A ideia que se faz da vida futura dá para nós o quê? Uma fé inabalável. E essa fé é consequência de uma ideia clara e precisa, que a vida continua. Gente, olha que maravilha! A vida continua. É só o corpo que vai ficar para trás. Tudo aquilo que a gente sofreu uma vida inteira para aprender, para fazer, para plantar, nós vamos levar com a gente. Isso é um tesouro. E nós temos folhas em branco todo dia que nós preenchemos ela. E nós estamos preenchendo com o quê? Com coisas que vai ficar ou com coisas que vai ir? Entenderam? Mais que isso, que a vida continua. Ela tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, visto que ela muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles encaram a vida terrestre. Então você crer que você é um espírito imortal e que a vida não começa no berço e nem termina no túmulo, que você é um ser que tem as suas potencialidades em um universo inteiro, como muitos planetas, que são moradas que vamos alcançando de acordo com a nossa evolução espiritual. Potencialidades. Nós trazemos o germe divino em nós, com todas as possibilidades de desenvolvimento. Para nós entendermos o quanto nós ainda estamos devagar, nós usamos a capacidade do nosso cérebro, nós não usamos nem 10% do que o nosso cérebro pode nos permitir. Olha para vocês verem o tanto que nós temos que caminhar para desenvolver. O convite de Jesus é a conscientização e a aceitação da vida futura e começarmos a construir agora o nosso futuro. O que muda para nós? Com certeza, tudo vai nos levar a aprimorar os nossos sentimentos, a viver melhor, sabendo que nós somos responsáveis por tudo. É saber que nós vivemos em sociedade, porque um depende do outro. Nós não nascemos para ficar ninguém isolado, sozinho, não. Nós dependemos uns dos outros. Nós dependemos uns dos outros para nós evoluirmos. Ninguém vai evoluir sozinho. Por quê? Porque um conhece mais de um ponto, o outro conhece mais do outro, o outro conhece do outro. Isso em termos materiais, mas em termos morais, a mesma coisa. Um tem mais paciência, o outro é mais honesto, o outro é mais verdadeiro, o outro é mais fraterno, o outro é mais empático. E essa mistura, e nós vivemos juntos, que nós vamos adquirindo aquilo que a gente não adquiriu,
e valorizando aquilo que a gente já adquiriu. Então nós vivemos em sociedade, uns com os outros. Cada um de nós já adquiriu então algumas virtudes que outros não, e sendo assim, mais do que isso, nós vamos nos apoiando. Olha que interessante essa frase. A caminhada é para todos nós, a gente se apoia um no outro. Hoje eu não estou bem e os meus amigos vão me fortalecer. Amanhã o meu outro amigo não está bem, aí nós vamos fortalecer ele. É assim, é uma rede que começa dentro da nossa própria família, mas que expande para os amigos, para que expande de uma forma geral. Você vê, nós não concordamos com guerra, mas o que nós vamos fazer? Orar para aquelas pessoas que também podem parar com essas guerras, pararem. Porque eles também são espíritos com planejamento reencarnatório. E quem é que iria vir nesse plano nosso aqui? Não, eu vou ir lá porque eu vou fazer uma guerra. Será que esse espírito sairia do plano espiritual? Não. Deus não programou isso não. É opção dele. Chegou aqui e mudou o rumo. Ninguém nasce para falir, ninguém nasce para ser mal, ninguém nasce para roubar e matar, ninguém nasce para ser serial killer. Não nasce, não vai permitir esse tipo de coisa. Mas nós aqui, depois que estamos aqui, aí nós temos o quê? O livre-arbítrio. E através do livre-arbítrio, o poder da escolha, eu posso escolher isso ou aquilo. E posso culpar todo mundo pela minha situação. Mas não vem, ora. Então, Jesus nos convida, a aprimorarmos os nossos sentimentos. A doutrina espírita nos esclarece, nos consola e explica a vida futura. Através das reencarnações, temos a oportunidade divina de transformar nossas vidas, construindo o nosso futuro. Olha que interessante. Uma pessoa chega no hospital psiquiátrico e pergunta: boa tarde, eu gostaria de saber de vocês qual é o critério que vocês usam para internar as pessoas nessa instituição. E aí, gentilmente, o atendente responde: fazemos uma única pergunta, e dependendo da resposta, nós internamos ou não internamos. Ele falou assim: mas qual que é a pergunta? A pergunta é simples. Nós vamos encher uma banheira com água e oferecemos ao paciente uma colher, uma caneca e um balde, e pedimos que ele esvazie. Simples assim. Dependendo da forma como ele decide esvaziar, nós o internamos ou não. Ah, sim, então agora eu entendi. Uma pessoa normal usaria o balde, certo? Ele falou assim: olha, uma pessoa normal tiraria o tampão da banheira. O senhor prefere um quarto privado? O senhor prefere o quê? Ponto de vista, não é? Você prefere o quê? Então, nós somos criados por Deus para usar o quê? O raciocínio. E não acreditar porque alguém disse. Isso é outra coisa que nós precisamos parar. Alguém disse. Não, que um regime disse. Ou porque a sociedade elege. Às vezes a sociedade elege. Na moda agora é nós cortar o cabelo e pintar de vermelho. E aí fica todo mundo cortar o cabelo e pintar de vermelho. O que os outros vão pensar? Tem gente que preocupa, mas o que os outros vão pensar? Então nós temos que sempre passar tudo pelo crivo da razão e de nossa consciência, que é a voz de Deus em nós. A nossa consciência é a voz de Deus em nós. E pensar sempre, antes de agir ou decidir algo, porque muitas vezes as escolhas que nós fazemos na vida não têm volta. Temos que tomar muito cuidado, muito cuidado. Procurar nunca agir pelas emoções, naquele fervor. Não, gente, não vamos fazer isso não. Porque uma pessoa com raiva, por exemplo, ela não raciocina direito. Ela faz coisas no momento que depois se arrepende. Então ela faz a opção de coisa que daqui a pouco ela está arrependendo. O homem, por exemplo, chegou no plano espiritual. E o mentor, encarregado daquela tarefa, lhe disse: quem é você? Acho até que eu já fiz essa colocação aqui, mas vamos fazer de novo, porque às vezes alguns não viram.
Então, chegou no plano espiritual, o mentor perguntou assim, mas quem é você? E aí, essa pergunta, nós podemos fazer para nós agora. Quem é você? Né? Se alguém te fizesse essa pergunta simples. Você tem uma resposta simples também para dar para uma pergunta simples dessa? Quem é você? Mas aí ele perguntou, quem é você? Ele falou assim, eu sou Joaquim Alves de Paula. Oh, meu irmão, esse aí é o nome que te deram na terra. A pergunta é simples, quem é você? Oh, me perdoe, eu não me expressei direito. Eu sou o doutor Joaquim Alves de Paula. Oh, meu irmão, você está equivocado. Esses são títulos e honrarias do plano físico. E aí o irmão já ficou bem confuso. Você ficou confuso. Mas ele lembrou que ele também era professor. Ele disse, não, eu lembrei melhor agora. Eu sou professor doutor Joaquim de Paula. Meu irmão, vamos preparar a sua próxima encarnação. E quem sabe dessa vez você procura estudar e viver o Evangelho, o Sermão do Monte, a Bíblia, e quem sabe da próxima vez que você retornar aqui, você consiga me dizer essa simples frase: quem é você? E aí, se formos perguntar agora, nós sabemos responder? Se alguém te perguntar assim, quem é você? Quem somos? Porque Sócrates nos convidou, conheça-te a ti mesmo. Quero te convidar então agora nesse momento, vamos fazer uma experiência assim, rápida, com análise. Vamos analisar uma analogia de uma árvore. Acho que eu já fiz essa colocação aqui, não sei. Vou fazer uma analogia de uma árvore. A árvore da nossa vida. O solo. Vamos começar a nos conhecer internamente. O solo. Qual o tipo de solo que você cultiva na sua vida? No seu coração. É uma analogia. No seu coração. Como é que é isso? Agora, é seco? É duro? Você tem um coração fértil? É árido? É uma terra boa para se plantar? E as raízes? O que significa as raízes de uma árvore? Trazendo para a nossa analogia. As nossas raízes significam as nossas origens. Você tem vergonha das suas raízes? São finas, são grossas, são rasas, são profundas as suas raízes? Porque as raízes são o que nos mantém em pé. É o que nos fortalece, é o que nos edifica, é o que nos sustenta. E o tronco? O que é o tronco? O tronco é as nossas habilidades, são os nossos valores, são os nossos hábitos, são as nossas ações. São fortes? São amplos? São resistentes? São robustos? São confiáveis? E os galhos? O que significa os galhos? Projeção para o futuro. É os nossos sonhos, as nossas expectativas, os nossos desejos. Afinal, aonde nós queremos chegar? E as folhas? O que são as folhas? São as pessoas representadas na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Pessoas que são o quê? Rede de apoio. Pessoas que você pode contar. E às vezes agora nós estamos pensando assim, que é isso, eu posso contar com muita gente. Mas aí eu vou dar um exemplo, para a gente pensar. Se você ligar agora para uma pessoa, essa pessoa que você ligar agora, ela vai largar tudo que está fazendo, tudo mesmo, e vem ao seu encontro para te ajudar? Quantas pessoas fazem isso agora? Para você, se você pegar o telefone, falar assim, eu estou precisando da sua ajuda. Quantos vêm nesse momento, agora, onde você estiver, independente de onde você estiver? Quantos vêm? Frutos. É o presente que a vida te deu e te oferece todo dia. Materiais e não materiais. E você reparte com alguém? Você gera frutos também? Duas colocações diferentes. Se tudo que você ganha todo dia, que a vida te dá,
como opções, como oportunidades, como tudo, você reparte com todos pelo caminho. Eu não falei sair dando as coisas, não. Entendam bem. E qual é a semente? Vamos pegar a semente da árvore. O que significa semente? A semente significa o seu legado. Qual é a sua história? O que você deixa hoje para a próxima geração? Para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos e para a sociedade. O que você deixa? Você só passou pela vida e ninguém nem percebeu? Porque infelizmente, não deveria ser assim, mas tem muitos irmãos que quando chegam no fim da vida, outros que falam assim, já foi tarde, pelo amor de Deus, por que não foi antes? Não é? E uma grande minoria fala assim, nossa, mas poxa, fulano faz um trabalho maravilhoso e vai fazer falta. Precisamos tomar cuidado. Já não estamos daqueles que falam assim, graças a Deus que ele foi embora? Não sei. Cada um de nós pensar. O que nós estamos deixando como legado, como história? Para os nossos filhos, bisnetos, vizinhos, em volta de nós. O que a gente está deixando? Então, enfim, como é a árvore da vida que nós estamos construindo todos os dias? Vamos pensar nisso. Porque o ponto central de tudo é o aspecto da nossa imortalidade, a imortalidade da alma. Isso é o importante, isso é o mais importante. É o ponto de vista que o Evangelho nos convida. Isso é fundamental, porque quando falamos de imortalidade da alma, o nosso conceito de vida se transforma. Olha que interessante. Normalmente entendemos por vida o período entre o berço e o túmulo, esse espaço de tempo que vivemos na matéria. Mas a vida, meus amigos, é muito mais do que isso. A vida sucede ao túmulo e a vida precede ao berço, antes do berço e depois do túmulo. Essa é a ideia espírita que nos mostra que já existimos antes dessa encarnação e que somos seres criados simples e ignorantes de conhecimento, trazendo como destino o nosso progresso, a nossa evolução. Ao compreendermos então essa realidade, os desafios da vida ganham um novo significado. Olha que interessante. Por quê? Porque na verdade eles não são mais que meros obstáculos aleatórios, mas oportunidades de crescimento e aprendizado para a nossa alma imortal. Obstáculos são isso. A vida é muito mais do que a nossa breve passagem pela matéria. Nós não somos corpos, como eu disse há pouco, que possuem o espírito. Nós somos espíritos imortais. Eu estou repetindo porque isso é muito importante. Nós temos que entender quem é você. Vamos começar por aqui. Espírito imortal. Nós já começamos a responder. Que temporariamente habita no corpo físico. E esse olhar muda tudo. Quando entendemos a nossa, então, verdadeira natureza. Muitos dos nossos desafios, então, deixam o quê? De ser desafios da vida e se revelam desafios de uma encarnação. Olha como mudou tudo. São as provações, as dificuldades e os aprendizados específicos da nossa jornada material. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Ele esclareceu com toda razão que esta abundância que Jesus nos convida não é material, não é de bens ou de riquezas, mas é uma abundância de vida espiritual. E onde se manifestam esses desafios que nós temos? 3 campos da nossa existência. Primeiro, campo físico. O que é no campo físico? As doenças, as limitações do corpo, as dificuldades materiais. No campo emocional, as dores da alma, as mágoas, os desafios dos relacionamentos. No campo espiritual, a busca por um sentido na vida, a superação dos nossos próprios defeitos, a luta para sermos
a cada dia pessoas melhores do que somos hoje. Olhando assim, os desafios são elementos naturais, então, da nossa existência. Não podemos fugir deles, mas podemos enfrentá-los com uma nova perspectiva de vida. O segredo para viver esta realidade material com segurança, olha que interessante isso aqui, ó. O segredo para viver a realidade material com segurança é trazer a realidade espiritual para o nosso dia a dia. Nós somos seres espirituais, não pode ser diferente, entenderam? Trazer então para a nossa realidade material a nossa realidade espiritual é olhar para cada dificuldade não como um castigo de Deus, mas como uma oportunidade de crescimento, porque Deus é nosso Pai de amor e bondade, e Ele quer o nosso bem, Ele nos ama. Quando somos, por exemplo, demitidos de um trabalho, não é apenas só o problema financeiro, mas é uma chance de nós desenvolvermos a fé e a resiliência, e talvez buscar o novo. Nós temos uma dificuldade por buscar o novo, não podemos, porque tudo que muda, muda por algo que a gente não conhece. A gente às vezes tem medo de dar um passo onde você não conhece, mas precisamos. Quando enfrentamos uma doença, não é apenas um sofrimento físico, mas é um convite à paciência e ao autoconhecimento. Quando somos feridos por alguém, é a oportunidade de exercitar o perdão e não guardar a mágoa e a vingança. Então a vida na terra é uma grande escola, os desafios são as lições. Nós somos almas imortais que o Pai criou, e a cada nova encarnação Ele nos oferece uma nova chance de nos tornarmos melhores, mais sábios e mais cheios de amor. E às vezes alguém pensa assim: ah, mas eu estou velho demais, será que ainda dá tempo para eu aprender, por exemplo, a perdoar? A minha mãe, por exemplo, eu tenho 70 anos, 80 anos, 60 anos. Gente, a resposta é simples. Se você ainda tiver um pouco de vida, mas se for uma vida verdadeiramente e finalmente feliz, vai valer a pena mudar todo dia, todo segundo. Nunca é tarde demais para voltar a aprender a se amar. Nunca é tarde demais para aprender a perdoar. Nunca é tarde demais para aprender a crescer. Nunca é tarde demais para aprender uma coisa nova. Nunca é tarde demais para finalmente fazer um curso que você sonha há tanto tempo, mas não põe no papel. Nunca é tarde demais para desenvolver habilidades que você quer desenvolver. Nunca é tarde demais para mudar de carreira. Nunca é tarde demais para aprender uma nova profissão. Nunca é tarde demais para um começo de um novo relacionamento, ou deixar um relacionamento abusivo. Nunca é tarde demais. Está na hora certa de fazermos. Podemos pensar: mas por que eu ando, mas não saio do lugar? Por que será? E aí eu vou convidar vocês a... Conhece a escala da postura? Eu vou explicar como é que é a escala da postura. Ela tem 6 degraus. 6 degraus. Vamos imaginar os degraus ascendente. Primeiro degrau da postura: reclamar. Quem reclama chega a algum lugar? Vocês conhecem as pessoas que reclamam? Alguém conhece? Quem reclama de tudo, chega em algum lugar? A pessoa só reclama. Às vezes é verdade, mas às vezes é mentira. Mas ela reclama, ela está viciada, ela só reclama. Aí ela tem uma segunda postura: justificar. Esse é perigoso. Justificar é perigoso, porque na maioria das vezes quem justifica é verdade, mas também chega em algum lugar. A pessoa vai para o trabalho, perdeu o ônibus. Olha, eu perdi o ônibus, não consigo ir para o trabalho. É verdade? É. Mas resolve? Não, ela não chegou no trabalho do mesmo jeito. Então raciocina. Aí vai reclamar o quê? Ou que o ônibus passou mais cedo, ou porque choveu, ou porque perdeu o relógio, ou porque não sei o que lá. Mas, né? Mas e aí? Não chegou no trabalho do mesmo jeito? Então a segunda postura, justificar. A terceira postura, questionar. Que tem 2 formas. Mas por quê? Não, mas por quê?
Aí quem quer saber mais por quê, quer encontrar culpado. Quando encontra culpado, aí o que ele faz? Aí ele reclama. Aí depois que ele reclama, o que ele faz? Ele justifica. Ele fica nesse ciclo vicioso. Não é isso? Mas tem uma outra forma, que nós podemos questionar diferente. O que aconteceu? Nossa, mas como assim? Questionar não o caminho, mas questionar a si mesmo, a nós mesmos, para acharmos a solução, ou o melhor caminho. Ah, você perdeu um, você perdeu. Se você acordar mais cedo, se você vier mais cedo, e se você... Opa, então eu estou começando a construir alguma coisa, estou começando a achar algum caminho, do que é o inverso, né? Do que encontrar culpados. O tal de encontrar culpados não dá. Quando eu questiono diferente, e eu quero entender a situação para achar um caminho diferente, eu começo a agir. Porque primeiro eu identifico, na sequência eu vou agir. E agir, na verdade, é a quinta postura. Porque a sexta é você atingir o objetivo, é você atingir o êxito. Então nós temos que sair desse círculo vicioso. Então, Arthur Valadares nos convida a sacudir a poeira dos vossos pés. E nesses momentos de tumulto, nesses momentos de prova, nesses momentos de confusão do mundo, é muito comum que a poeira do mundo envolva os nossos pés. Envolva o nosso coração. Envolva os nossos sentimentos. O que é a poeira do mundo? É essa visão muito material da vida, que nós costumamos a ser sufocados por essas perspectivas limitadas da vida. São nesses momentos de provas mais intensas na matéria, que se não cultivasse o cuidado de lavar e remover sempre essa poeira dos nossos pés. Que poeira é essa? Da ansiedade, da depressão. Nós vamos perceber que todo o nosso pensamento está contaminado também com a poeira do mundo. Não podemos não podemos permitir isso. A nossa visão de mundo se turva e a gente não consegue divisar nem mais além. A gente não consegue ver os horizontes mais abrangentes e tão importante sacudir sempre a poeira dos pés, lavar os pés com a água viva do Evangelho do Cristo, despertando para essa renovação, para um olhar de novo que o Evangelho vai nos proporcionando dia a dia, com o objetivo de mantermos em bases firmes, sólidas e de equilíbrio e serenidade. Então, sejamos sempre a semente do bem. Olha que convite maravilhoso. Sementes bonitas e belas que Jesus na terra plantou. E tenham cuidado, com muito desvelo e carinho, como uma criança em tenra idade, que requer todos os cuidados. É assim que Jesus cuida de nós. A parábola do semeador, como todos nós sabemos, de cor, o semeador saiu a semear, jogava semente no caminho, nas pedras, nos espinhos e na terra fértil. Jesus é o jardineiro, o semeador de nossas vidas, e Ele tem semeado em nós as sementes. Nascemos em várias e múltiplas encarnações e cuidando com muito carinho das sementes plantadas em nossos corações, oferecendo sempre as melhores condições. Porém, sempre respeitando a nossa vontade, exercendo o nosso livre-arbítrio. Jesus nunca nos impôs nada. Ele sempre oferece o melhor caminho e respeita as nossas escolhas, mesmo que iludidas e confusas do nosso querer. Mas lembrando sempre também, como eu disse no início, o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Podemos escolher sempre e também arcar com o resultado de nossas escolhas. É justo. Mas qual o objetivo de Jesus? Para que nós, ao sermos lançados na terra, pudéssemos multiplicar o bem, o amor, a paz, a concórdia, a benevolência para com todos. No caminho, nem quisemos saber do Evangelho, fomos quando os passarinhos, metaforicamente, nos consumiram. Em meio às pedras, cresceu de novo, e não criamos raízes do Evangelho em nós. E somos nós, em vida, que se foram sufocadas pelas
deslizes materiais, não tínhamos raízes para sustentar o conhecimento de amor em nós. Não crescemos de novo. Em meio aos espinhos, ficamos tão empolgados pelo Evangelho e agora falamos, agora vai. Mas escolhemos entre Deus e Mamon. Como diz o Evangelho, dissemos a nós mesmos, como abrir mão de todas essas ilusões que a vida me proporciona? São tantos que quero viver tudo de uma vez. A gente aprendeu na parábola que, obviamente, ao crescer um dia, ficou sufocada pelos espinhos e não demos conta. Mas enfim, um dia, como na parábola, deita raízes. Esse é um momento unitário para todos nós. É o momento em que podemos ser úteis a Deus e multiplicar o pouco que nós temos, rendendo 100 por 1, 1000 por 1, nesse jardim imenso de almas como nós, crescendo no jardim divino, cuidado pelo jardineiro chamado Jesus, que nunca desiste de nenhum de nós. Não é fácil ser excelente, não tenhamos ilusões. E ele fala de maneira metafórica, a semente na terra, na escuridão, na solidão da terra, o que ela passa, o que a semente passa. A semente ali é consumida pela lama que invade e que envolve, mesmo assim, ela em seu interior permanece latente. As sementes de Deus em nós, germe latente, consciente, que um dia vai florescer. Somos nós na terra, estamos agora, enfim, com o Evangelho latente em nosso coração, no mundo, no meio da lama, que seja no mundo e não para o mundo, mas nunca mais deixamos a lama chegar em nossos corações, permaneçamos como sementes fiéis de um jardineiro que é Jesus, que é fiel a Deus. E Jesus espera de cada um de nós o pouco que nós podemos oferecer nesse momento, porque um dia que nós tivermos mais condições, vamos oferecer mais e vamos fazer mais. E às vezes alguém vai falar assim, mas eu não consigo produzir 100 por 1? Mas eu não consigo produzir 60 por 1. Você consegue produzir 1 por 1? Já está bom. Esse é o caminho.